30 minutos. Eleições 2022. Durante meia hora, o candidato poderá falar sobre os seus projetos, dando maior visibilidade às suas propostas. Participe pelo WhatsApp 992864484. 30 minutos. Eleições 2022 na Amazônia TV e Rádio. Apresentação: Cid Soares. Podemos? De vez em quando tem um probleminha técnico por aqui, meu irmão. 10 horas, 1 minuto? Não, 10 horas e quanto? Até o relógio está me vendendo hoje, 10 e 3. 10 horas e 3 minutos. 3 minutos, muito bem. Vamos começar então mais um programa 30 Minutos Eleições 2022 aqui na Amazônia TV e Rádio. Eu sou Cid Soares e hoje eu tenho o prazer de receber o meu irmão Sérgio Kruk, que a gente já começa há um tempinho já a falar sobre isso, né, Sérgio? Desse Sim. encontro aqui, mas só agora as nossas agendas coincidiram finalmente. Perfeito. Sérgio, o programa 30 Minutos não tem muita novidade, né? Ele é um programa, a única novidade de fato é que ele é aberto para que os candidatos possam expor também, né, as suas ideias, o seu conteúdo, o seu passado, o seu presente, contar um pouco da sua história para as pessoas saberem quem de fato é que está concorrendo a uma vaga eletiva. Então vamos tentar mostrar hoje quem é o Sérgio Kruk, desnudar um pouco a tua história. Eu queria já começar a contar o tempo aqui. Podemos? Vou te dar os 30 minutos para você ficar bem à vontade. Perfeito. Mas eu vou começar aqui falando do seguinte. Eu sei que você é paranaense, mas de que cidade? Curitiba, É capital. de Curitiba mesmo. Morei Isso. lá. É mesmo? É. Legal. Passei um bom tempo. Morou bem, então. Morei excelente. Ali é um lugar fantástico. Eu morei no Juvevê. Ah. Um bairro bem... Eu não sei se conhece, né? Que você já está aqui há quanto tempo? Não, eu conheço. Eu tô aqui há 30 e... Caramba, agora pegou. Olha 30 e cacetada, vai. quase 40 anos. Eu vim com 9 anos. Não, 36. 33. 33. Essa matemática. 33. Que a cabeça hoje está 33 anos que eu tô em Manaus. Eu vim com 9 anos. Vim criança para cá. E eu nasci lá no bairro bem pobre, que eu acho que você conheceu, o Boqueirão. Boqueirão, claro. E eu nasci lá... Se bem que não é mais bairro pobre, né? Você sabe disso. Já mudou muita coisa ali. Não, continua... ele cresceu pouca coisa, tá meia boca. Relativamente já está indo para a classe média. Isso. Olha, é tipo o São José, né? Eu lembro que eu era criança, eu estava aqui, eu vi o começo do São José, eu vi quando cortaram aquelas árvores, ele tinha aquela montanha, era um morro assim. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu fui repórter nessa época É em que mesmo? estava nascendo o Tancredo Neves. Eu fui fazer matéria ali. Sim. Aliás, um dos motivos de eu me afastar desse lado da comunicação foi exatamente pelo que eu enxergava ali. Entendi. Casa de papelão, Isso. pessoas esfameadas, crianças naquela situação. Aí é o tipo daquele negócio, me corta o coração. E eu falei para você antes aqui, eu sou muito passional. Sim. Foi o que me afastou do direito, foi o que me afastou também da televisão nesse esquema de reportagem de comunicação. Enfim. Certo. Mas eu quero saber de você aqui. Ok. Como é que você chegou nessa questão da política? Conta essa história pra gente aí. Nós somos amigos somos irmãos. Sim. De longa data. E você sabe que eu entrei nisso naquele período que eu estava dentro da maçonaria. Uhum. E para quem não sabe, a maçonaria ela tem etapas, né? Você entra lá, você é aprendiz e tal, e você chega a mestre. E quando você chega a mestre, você tem uma liberdade de fala e também de acesso ao conteúdo literário maçônico. E eu sou um cara assim que eu me aprofundo muito no que eu faço. Eu gosto se eu vou fazer, eu faço algo bem feito e eu vou em cima de aprender sobre aquilo. E a maçonaria, para milhões de pessoas, elas querem saber. E eu entrei ali querendo saber. E eu fui a fundo. E uma das coisas que eu vi que nós maçons, né, sempre fizemos e lutamos era pelo patriotismo, no passado. E eu falei, pô, tem algo de errado aqui.
o mundo está se acabando e os caras vão para um negócio no final de semana só para tomar cerveja e contar a história. E aquilo me revoltou, como você falou, né? Eu tinha a liberdade de fala. Falei, pedi a minha fala e falei, por que vocês estão aqui? Vocês já pararam para pensar que quando você vira maçom, você faz um juramento? E um dos juramentos que você faz é defender o país? E ficou aquele silêncio sepulcral, assim. Todo mundo ficou se olhando, o que esse doido tá falando aí? Eu falei, não, tá aqui, regimento interno. Vocês têm que respeitar o regimento. Tem um grupo de criminosos que estão no comando do país, mas estão roubando o país, pô. A gente não vai fazer nada? Vamos ficar olhando? Aí, assim, falei. Ninguém retrucou, ficou por ali. Mas no final, alguns vieram conversar comigo, me parabenizaram e falaram, olha, tu teria coragem de falar isso em outro local? Falei, claro. Fala onde for, a hora que for. E a partir dali eu comecei a visitar outras lojas. E falei a mesma coisa. E aquilo foi criando um senso crítico dentro da maçonaria e um sentimento patriótico muito forte. E aí formamos um grupo, você fez parte desse grupo, que começou a planejar um movimento contra a corrupção. E começou aqui em Manaus, através desse ato, desse gesto que eu fiz. Mas não foi nada pensado, foi algo espontâneo. E a partir dali nós começamos a fazer aquele trabalho da reunião dos grupos de maçons para fazer um movimento contra a corrupção que assolava o país. Deixa eu fazer um parêntese aí, até para acrescentar um pouco no que Sim. você está falando. Eu lembro bem que começou essa conversa na tentativa do seguinte: existiam muitas lojas convidando políticos para fazerem parte da maçonaria. Sim. Porque a gente já vê uma questão da integridade dessas pessoas chegar ao poder. Isso. Porém, do outro lado, lá dentro, existia uma outra corrente dizendo que não, que nós precisávamos formar políticos maçons, que é o contrário, Sim, que sim. já tem esse ímpeto de lutar pela sociedade, Isso. pelo bem da pátria, Isso. pela família, pela organização social, enfim. E aí sim, eu acredito que realmente foi um movimento que me chamou a atenção por isso. Sim. E eu até acabei sendo candidato. Essa foi a minha entrada no negócio. Isso. Pode prosseguir. E a partir dali criou corpo, né? Sim. Inclusive, as duas potências, você lembra, elas não se falavam. E por causa desse movimento se uniu de volta a Grande Loja e o Grande Oriente. E foi algo assim que eu nunca imaginei. E eu fiquei vendo aquilo, criou corpo. Nós fizemos o ato. Além de nascer aqui o movimento Maçons contra a Corrupção, que foi um grupo que criou-se e virou nacional, nasceu aqui no Amazonas. Depois nós fizemos o primeiro ato, o primeiro Fora Dilma, aqui em Manaus, que foi feito pelos maçons no sábado, porque o evento nacional Fora Dilma era no domingo. E nós realizamos no sábado, inclusive, era no dia que os esquerdistas fizeram um ato pró-Dilma, né? E quase teve confusão lá na Praça da Polícia. Você lembra que eles chegaram lá e... O dia que choveu, inclusive. Inclusive foi o quê? Quase 3.500 maçons paramentados, paletó e gravata, num temporal, marcharam pelas ruas e cumpriram a missão deles, mostrando que estavam ali respondendo ao regimento interno. Era aquilo que eu queria. Que a gente mostrasse que a gente estava ali respeitando o que a gente jurou pela pátria. A partir daí, começou a ter os outros movimentos. As pessoas começaram a me chamar para participar porque eu tinha esse senso organizacional. Eu sabia organizar, né? Nós montamos ali. E aquilo criou corpo, fui levando. Depois dos eventos Fora Dilma, que graças a Deus nós conseguimos tirá-la, nós olhamos para um lado e para o outro e pensamos isso que você falou. Agora quem será nosso representante? Quem nós vamos colocar como político? Porque nós não queríamos ninguém da velha política. Nós queríamos, como você falou, a gente queria criar um grupo que fosse raiz, que fosse do nosso meio, que seguisse as nossas diretrizes. Só que acabou não dando certo ali. Mas apareceu um nome, que foi o Jair Messias Bolsonaro, um deputado caricato lá do Rio de Janeiro, um deputado federal, mas que, quando ele teve aquele episódio com a Maria do Rosário, ele criou uma casca e virou ali uma referência para a gente. Porque falar do Jair antes não tinha referência. Mas depois daquela situação da Maria do Rosário, ele começou a virar referência.
Quando ele foi para a Comissão de Direitos Humanos, que ele tem aquela entrevista que ele fala do presídio de Pedrinhas, ali ele virou uma referência direta. A partir dali, nós criamos Bolsonaro presidente, a marca Bolsonaro presidente. E começamos a fazer os eventos. Então, eu comecei nisso. E caí de corpo e alma para ajudar a levantar o nome dele aqui. A gente vendia camisa para fazer adesivo, distribuir adesivo de graça. Então você é o famoso bolsominho. Eu sou literalmente bolsominho. Sou bolsonarista mesmo. Entendi. Faço questão. E muita gente fala assim que eu idolatro o presidente. Não tem nada disso. A minha idolatria é a Deus, Jesus Cristo. O Bolsonaro, ele é um ser humano ímpar, que merece todo o meu apoio, total e restrito, porque o que ele já aguentou e o que ele conseguiu fazer para que nós tivermos esse movimento de direita realmente no país, foi ele que fez isso, não foi outra pessoa. E tem que honrar quem tem a honra. Essa direita você considera extrema ou não? Claro que não. Falar a verdade é extremismo? Tem aquele ditado que diz a verdade dói, né? Mas não é extremismo. Ela só dói. Você falar que você quer uma criança estudando em um colégio militar, onde tem regra, onde tem disciplina, onde o que é privilegiado é o ensino, é a matemática, o português, as matérias, isso daí é ser extremista? Não, inclusive eu vou até fazer um adendo aqui também, né? Eu tenho defendido a ideia de que sociedade pressupõe organização. Claro. Correto? Claro. Então, se é organização, não se pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Não. E é aí que eu entro na minha posição política, né? Sim. Eu não concordo que seja feito qualquer coisa sem realmente uma direção. Então, eu não defendo aquela história do meu corpo, minhas regras, Sim. por exemplo. Bati muito em cima disso aí. Sim. Não tenho nada a ver contra o feminismo, contra qualquer movimento que seja. Okay. Mas depende da bandeira que está levantando. Essa é uma que, por exemplo, eu expliquei, inclusive. Né? Que, por exemplo, quando você fala meu corpo, minhas regras, ok. Se você falar em aborto e se você conseguisse fazer o aborto sem prejudicar, sem trazer ônus a ninguém, tudo bem. Mas não é o caso. Você vai precisar de um hospital. É lógico. Primeiro, quando se fala em aborto, você já não é mais seu corpo somente. Você tem um outro corpo, você tem outro ser dentro de você. Não, aí entra um monte de outros assuntos, claro, né, que se juntam para a gente poder discutir. Mas, enfim, é uma discussão que leva muito tempo. Sim. Eu acho que acaba calorando até. Okay. Mas eu acho que o principal, o básico, é meu corpo, minhas regras. Ok. Se fosse nesse formato, você não precisaria de um hospital, você não precisaria de um médico para lhe operar, você não precisaria dos remédios que vão ser dados na sequência. Isso. Então, ao invés de você falar meu corpo, minhas regras, use a sua consciência e não toma um anticoncepcional, cara. Não, melhor. Faça a laqueadura. Faça qualquer coisa, entendeu? Mas se previna antes. Isso. Então, acho que se fosse uma ideia inteligente, eu apoiaria. Mas não é. Para mim, é uma ideia burra. Sim. Esse negócio é uma ideia burra. Só. A esquerda é burra. A esquerda é burra. Não, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Desculpa, eu não posso... Para mim é? Não, eu não posso pactuar com a ideia, porque tem muita gente inteligente também. Claro. Porque... Eu falei a esquerda. Não, tá. Algumas pessoas que estão ali, eu tenho um respeito por algumas pessoas. Eu queria falar de passionalidade, né? Sim. Tem muita gente que é apaixonada pela ideia. Sim. Eu acho a ideia bonita. Da esquerda? A ideia inicial, basilar, é bonita. Né? A divisão, parará. Mas isso na prática não funciona, não vai funcionar, nunca funcionou. Ponto. É só isso que eu queria falar. Nas palavras, ela realmente parece, soa bonito, mas na efetividade não. É tipo a nossa Constituição. Não tem Constituição no mundo mais bonita que a nossa. Não tem. O problema é esse abismo de profundidade abissal que existe na feitura, na confecção das leis e na execução. Aí o negócio pega. Né? Isso aí, qualquer pessoa que tenha estudado um pouco de leis, de regras no direito, percebe muito bem e claramente o que eu estou dizendo. Então, quando você enxerga, por exemplo, que a lei é cega, de fato, não existe existe aí o melhor advogado, né? O cara que vai saber usar melhor as palavras e conduzir
o negócio. De repente você pega um cara fraco pela frente, você atropela mesmo, está liberando aí um bandido. E como a gente enxerga isso também acontecendo direto, né? Liberação de bandido, de criminosos de alta periculosidade, sabe lá quanto esses caras não pagaram para um juiz, um cara desse... Política corrupção. de quem? Política da esquerda. Pois é. Nessa questão aí, eu vou te falar assim, a esquerda, ela é, até no que você falou, meu corpo, minhas regras. A esquerda, ela funciona assim, ela é boa, ela prega a esquerda para você, não para ela. Quando eles falam assim, meu corpo, minhas regras, por exemplo. Mas quando chegou agora, no momento de pandemia, que colocaram um medicamento que não tem comprovação eficaz, que não traz ali na bula nenhum comprovante dos seus efeitos colaterais. Ele não diz para você o que vai acontecer contigo. Só toma, te vira. Aí quando você fica ali exposto àquilo, aí a pessoa chega para você e diz, você é obrigado a tomar. Ué, o corpo e as regras são só para eles e para a gente não funciona? Então é por isso que eu digo que a esquerda é burra. E ela é. Quando ela defende um criminoso, e aí eu posso falar aqui, por exemplo, um aparelho celular desse. Esse meu aqui custou R$ 2.400, paga em 12 vezes. Se o cara chega ali na rua, estou passando com o celular na mão, o vagabundo vem com a moto, leva meu celular, eu vou continuar pagando as parcelas. Quem que a esquerda defende? Eu que pago as parcelas ou o vagabundo que passou na moto e levou meu celular? A esquerda defende o vagabundo. O candidato a presidente deles, inclusive, quase chorou num discurso falando sobre isso. Coitadinho do ladrão de celular. E aí? Quem que está certo? Então, essa esquerda é inteligente? A esquerda que o segmento homossexual tanto defende, mas que o Che Guevara gostava de assassinar eles, o ex-comandante lá da Venezuela, né? Hugo Chávez. Eu acho que a ele falta leitura, né? Eu vejo eu vejo pessoas idolatrando o Che Guevara, essa turma toda aí. Gente, é um caso de teogeriza. O cara odeia o Hitler e ama Che Guevara? Peraí, tem algo errado nessa história. E mas, uma hora dessa, tanto o Hugo Chávez quanto o Hitler estão os dois, um do lado do outro, pegando garfada do capeta, porque são dois assassinos da humanidade. Mas o que eu estou falando assim dessa questão de direita e esquerda, porque a ideologia está em voga agora, principalmente nesse momento político, o principal da direita, que a gente coloca sempre em pauta e é o que a gente está lutando muito, é pela liberdade. Coisa que na esquerda eles não toleram liberdade. Ali é o que eles pensam e acabou. Se você fala algo contrário, você não presta, você já é endemonizado. Então não é isso. Então a gente estava falando aqui, se o cara quer fazer os atos dele, ele faz. Mas não queira colocar isso como obrigação para as crianças. Queira colocar isso dentro de uma escola para o cara aprender, para tentar potencializar o vitimismo dele. É uma escolha que a pessoa faz. Agora a gente não pode falar isso, a gente não pode falar que o preto é preto, que o branco é branco, que o amarelo é amarelo. Não pode falar que o índio é índio, porque aí eu vou ser processado. Ué, somos o que hoje? Aí viramos uma fantasia, nós entramos nesse reboliço porque essa turma ficou aí mais de 20 anos no poder, acabando com a nossa mentalidade. Você acredita que isso é uma tentativa de desconstrução do que estava posto? Claro. Qual é o principal objetivo de uma sociedade, você falou? Organização. Como que a esquerda domina? Através da desorganização. É assim que eles funcionam. E eles fizeram isso no nosso país. Vou te dar um exemplo. Nós somos praticamente, você é um pouquinho mais na minha frente, mas minha época de criança era bença pai e bença mãe. Hoje fazem isso? Os meus filhos fazem, minhas filhas, aliás. As minhas filhas fazem. Mas eu sei que a maioria da nossa sociedade hoje não faz isso. Hoje os caras agridem os pais, as mães, assassinam. Imagina, se eu falasse, chegasse falando alto em casa, o meu pai nem falava, nem gritava, nem falava nada. Ele só subia a sobrancelha dele. Pronto. Eu até imaginei isso. Alguma pergunta para o clube? Por enquanto, não. Tá. Qual o telefone? Fala aí para a gente não perder o embalo. Estamos ali no WhatsApp, se você quiser mandar suas perguntas, no DDD 92 99286 4484. O telefone está aparecendo aí na sua telinha e você pode mandar aqui no chat também do nosso YouTube. Perfeito.
Pode continuar. Então, assim, o nosso trabalho como ativista partiu dali e aí ganhou corpo com o Jair Messias Bolsonaro. Pós-eleição do presidente Jair, eu observei que acontecia muito isso que você falou. Os movimentos são muito fã-clube do presidente. O cara tá ali, como tu disse, esse cara aí é um lambe-botas do Bolsonaro. Cara, não é questão de lamber botas do Bolsonaro. Eu não tô aqui idolatrando, eu tô apoiando ele. Mas pensando também nas nossas pautas, e aí eu trago para a questão política, eu observei que depois que o presidente se elegeu, algumas pessoas se elegeram, mas não o ajudaram. E aí eu digo parlamentares. Porque um presidente sozinho não faz nada. E tanto que ele ficou engessado no Congresso. E aí eu criei o Movimento Conservador Amazonas, um movimento criado para trabalhar as pautas conservadoras. São pautas da família, da igreja, a defesa aí do patriotismo e da nossa liberdade, entre outras pautas, mas essas são os carros-chefes. Então, foi criado o movimento, nós começamos a fazer vários atos em diversos pontos, entendeu? Então, assim, foi criado para isso e eu acabei começando a trabalhar muito em cima disso. E você está falando de um grupo de quantas pessoas, Krug? Hoje, nós temos, em média, assim, de apoiadores, umas 30 mil pessoas. Entende? 30 mil? Fora os indiretos. Isso são diretos, né? Então, esse grupo é muito maior. Porque isso você está falando só de Manaus ou Amazonas? O Amazonas todo. Entendi. Mas era muito desorganizado. Agora não. O Movimento Conservador Amazonas está virando um instituto. Ele vai trabalhar com organização justamente para ter catalogado isso. É via organização não governamental ou associação? Associação. Tá. Vai montar uma associação, até porque nós temos aí um trabalho de longo prazo para ser feito. Algumas pautas, por exemplo, o segmento PCD autista e portador de doença rara, onde a primeira-dama me convidou, junto com a ministra Damares, para ser o representante delas aqui no Amazonas para trabalhar esse segmento. Mas você já tinha esse olhar antes, não? Pior que não, é isso que eu digo. Nós, como sociedade, não olhamos para esse segmento. E elas me chamaram e falaram, olha, nós precisamos de alguém de fora para dentro. Por quê? Porque quem está dentro não está fazendo, está usando politicamente a causa. Uhum. E você vê que a primeira-dama está trabalhando muito forte, ajudando o segmento. Então, esse grupo é um grupo nacional criado para cuidar do segmento. Então, um parlamentar eleito por elas, deputado estadual e federal, ele vai ter a responsabilidade de, primeiro, fiscalizar essas instituições que se dizem, vamos dizer assim, apoiadoras do segmento. Então, eu, como parlamentar, vou fiscalizar elas. Desde já deixo claro. Mas não só fiscalizar, também ajudá-las. Então, a gente sabe da dificuldade de todas elas. Então, eu tenho que ajudá-las, fiscalizar e fazer com que hoje nós tenhamos uma inclusão do segmento dentro da sociedade. Você imagina que eu tenho conversado nas minhas reuniões. Você imagina hoje um PCD que tem dificuldade de locomoção, que fica ali na cadeira de roda. Como que ele sai em Manaus? Como que ele consegue andar nas calçadas e nas ruas de Manaus? Não tem como. Se alguém quiser fazer um teste, faça. Não existe esse trabalho de calçamento em Manaus. E é um trabalho bem difícil. Você já foi em Curitiba, você morou em Curitiba, sabe que tem lá. Eu tô mostrando isso uma referência. Então, hoje, nós precisamos trabalhar isso. Inclusão. Por quê? Porque essa pessoa fica trancada em casa, ela não tem um convívio com a sociedade. Então, ela poderia estar indo num shopping, ela poderia estar indo numa festa, ela poderia estar visitando um amigo. Quantas crianças estão em casa hoje trancadas? Poderia estar na casa de um coleguinha, jogando ali um dominó, um videogame, alguma coisa, podendo estar lá e não está indo. Essa criança está à parte da sociedade. Então, o trabalho vai ser esse. Fazer com que nós tenhamos também esse convívio, porque muita gente não sabe nem como lidar. Entendi. Candidato, e o senhor tem propostas para pessoas com deficiência, se o senhor vier como deputado estadual? Sim, é nisso que eu estou falando agora. Então, a primeira parte é fazer esse trabalho de fiscalização dessas instituições, que existem muitas. Então, nós vamos fiscalizá-las e ajudá-las para que elas potencializem esse trabalho, porque elas já trabalham no segmento. Ajudá-las no sentido de financeiro? Exatamente. Uhum. Então, é um trabalho, porque assim, como eu sou da base do presidente Bolsonaro, eu tenho liberdade a nível nacional. Então, eu tenho como fazer um trabalho com o grupo de parlamentares federais e com a presidência, para que nós possamos trazer, né, recursos para o nosso estado, para esse segmento. Uhum. Como eu falei, isso é um trabalho que a primeira-dama quer que seja feito. Então, nós vamos fazer isso, de
potencializar essas instituições, elas vão ser fiscalizadas, tá? Porque tem que ter a entrega. Então a instituição vai ganhar, ela vai crescer, mas ela tem que ter a entrega. Eu recebi várias denúncias depois que eu comecei a trabalhar no segmento. Vou te dar um exemplo. Eu não vou falar o nome da instituição, mas tem uma instituição que trabalha com PCD, que tem lá um ambiente para consertar a cadeira. Tem um cidadão que está lá sendo pago para consertar a cadeira de roda. Mas se você levar a cadeira de roda, você tem que pagar para consertar. Eu falei, não, está errado. Então, esse é um pequeno exemplo. Então, como parlamentar, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, tem esse ambiente para consertar a cadeira de roda. Eu tenho que destinar verba para comprar o material, o rolamento, a roda, para que funcione. Então, ele vai ter o material para fazer essa troca. E custear a mão de obra dele, que hoje é custeado, mas a fiscalização vai em cima disso. Por que você está cobrando? Entendeu? Então, é nisso. E também trabalhar políticas públicas, porque a acessibilidade realmente funciona em Manaus. Hoje, como eu falei, não tem. Então, nós temos que trabalhar isso, porque o maior trabalho que nós vamos fazer é de inclusão. É isso que nós queremos no primeiro momento. E trabalhar a parte do segmento esportivo com eles, que é o melhor meio de fazer a inclusão social do PCD, do autista e do portador de doença rara. Para que ele tenha, né, essa prática esportiva para ajudá-lo nas suas dificuldades. Nós sabemos aí, por exemplo, nós temos que fazer um censo aqui no Amazonas dos autistas. Temos que ter. Qual é a quantidade de autista que tem? Outra coisa que nós precisamos trabalhar e vamos trabalhar em cima disso. Para você conseguir um laudo hoje, é muito difícil. A maior demanda que está chegando para a gente agora é sobre essa questão. Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Por quê? Não tem especialista. Questão de burocracia também, né? Então, assim, hoje, o que mais me deixa chateado? Eu sou da área tecnológica, sou formado em robótica. Então, eu fico chateado hoje de ver que ainda tem muita burocracia, sabendo que nós temos hoje o mundo digital. Então, está errado muita coisa. Então, nós vamos trabalhar, sim, o nosso gabinete vai trabalhar nesse sentido. Respondendo ao que a primeira-dama pediu, montar um grupo aqui para auxiliá-los. Me fala uma coisa, nós temos um problema seríssimo, isso eu tenho conversado com todo mundo que vem aqui, e diversas respostas, assim, muito variadas, né? Eu queria saber também de você, como é que você está enxergando a questão de segurança? A segurança começa em Brasília, com leis, como a gente estava falando de Constituição, com leis que hoje protegem mais o bandido, dão mais tranquilidade para o bandido do que para nós, sociedade. Porque quando ele vira um criminoso, ele fica à margem da sociedade. Ele já sai do regramento da sociedade, correto? Então, o que está errado para mim? Primeiro, se ele saiu do regramento, ele tem que cumprir uma pena. Cumprir uma pena. Ele tem que entrar e... o cara foi preso por roubo. Tem lá, o quê? 7 anos de prisão? É 7 anos de prisão. Não, mas vamos ressocializar. Esse papo de ressocialização é conversa fiada. Porque os caras estão lá... Peraí. É conversa fiada por quê? Porque hoje virou... Você acompanha isso? Sim, virou o sindicato do crime, é dentro dos presídios. Entendeu? O único local que funciona é presídio federal. Por que os outros presídios não funcionam igual um presídio federal? Onde você não tem direito a ter visita íntima, entre outras coisas, que esses tais direitos que eles têm, que parece que vai começar a cair agora que aprovaram uma lei no Congresso. Mas, assim, começa ali. Segundo, nós temos que trabalhar a nossa Polícia Militar e a nossa Polícia Civil para melhorar as condições de trabalho dele. Porque a gente vê que já melhorou um pouco, mas não está o ideal. O policial ele tem que ter uma carga horária, a gente precisa aumentar o efetivo para que ele não trabalhe cansado. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, melhorar as condições de trabalho dele e a remuneração. Porque o crime ele é muito sedutor, porque como ele tem muito dinheiro, ele chega uma hora, o cara está lá passando uma dificuldade e acaba fraquejando e caindo no mundo do crime. Eu digo aí a questão até das forças de segurança. Então, nós precisamos trabalhar em cima disso, fortalecer o nosso grupo de segurança, trabalhando aí com um empenho para aumentar o efetivo, mas também pedir que o Congresso Nacional, aí já não me compete como deputado estadual, aí já é a questão federal, que comece a olhar essas leis. Porque como tem um candidato aí que a gente acabou de falar, que defende o coitadinho que rouba celular, não, meu amigo. O coitadinho que rouba celular, ele vai e massacra o trabalhador. E para mim, esse cara que faz isso, ele tinha que pegar 10 anos de cadeia.
Porque quantos anos a gente passa para pagar um telefone? Eu falei, o meu aqui eu dividi em 12 vezes, é 1 ano. E aí, a pena do cara vai ser o quê? Ele entra, vai preso, conversa com o delegado e vai embora no outro dia? Não está errado isso? Então nós precisamos melhorar essas nossas leis para que realmente o cara cometeu um crime, pague, ué. Olha só, quando nós criamos esse programa aqui, foi exatamente para dar voz para as pessoas virem falar os seus pensamentos, colocar, enfim, exatamente o que você está fazendo aqui hoje para as pessoas te conhecerem melhor, saber Perfeito. como é que você pensa, quais são os teus projetos, enfim. Eu penso um pouco mais à frente fazer alguns debates, mas não debates propriamente políticos, Sim. mas debates de ideias em relação a alguns assuntos. Perfeito. Você é uma pessoa que eu pretendo trazer aqui logo no começo dessa... Se a gente for fazer isso mesmo, Sim. isso é uma coisa a ser discutida ainda, Ok. porque eu não quero aqui fazer tipo rinha de galo, entendeu? Bate-boca, não. Eu não quero criar aqui uma audiência Sim. em cima de coisa ruim. Não Ok, quero. ok. Mas o que Tem que trazer solução, né? a Exatamente. gente fala Perfeito. tanto de problema, eu não quero discutir problema, eu quero discutir solução. Se for para trazer solução, conte comigo. Claro. Então, um dos assuntos que eu gostaria de chegar no final aí, aproveitar bem esse teu tempo no final, para você falar de uma questão que você defende, que é o armamento. Sim, E é um assunto muito discutido hoje, sim. mas eu quero saber quais são os degraus que você já subiu para entender melhor esse assunto, que eu também desconheço um pouco. Perfeito. O armamento é uma coisa bem simples, tá? Ele não tem muita coisa a se pensar nesse sentido. Vamos lá, voltamos no passado. No passado, período do meu pai, quando meu pai era jovem, meu pai andava com 38 na cintura, meu avô também. Meu pai nunca assassinou ninguém. Nunca parou no trânsito para discutir, deu um tiro na cara, como a esquerda fala. O cara armado vai dar um tiro na cara do outro. É assim que eles falam. Não. O armamento é para a sua segurança e integridade sua e da sua família. Por quê? Porque se você sair na rua hoje e for surpreendido por um criminoso armado, se você estiver armado e preparado, treinado, você tem chance de sobreviver. Se você não tiver, o que a gente mais vê é o criminoso te roubar e ainda te dar um tiro. Isso quando não faz com a tua família. Quando você está na tua casa, Cid, eu não sei se é residência ou se é apartamento. Quem mora em apartamento tem uma certa segurança. Mas a maioria da população mora em residência. Mora em bairro. Eu moro em bairro. E aí, se o cara entrar na minha casa, eu estou dando uma hipótese, mas depois eu vou dizer o que vai acontecer. Mas se eu não tivesse um armamento, esse cara ia fazer o quê? Ele ia entrar, eu ia com uma faquinha ou com um garfo me defender dele armado? Ele ia me matar, estuprar minha esposa, minhas filhas. E aí? Qual a chance que eu tenho como cidadão, pagador de imposto, de me defender? Então, por que eu não posso ter? Porque na cabeça de algumas pessoas eu vou sair por aí armado e vou dar tiro nos outros? Primeiro, isso é mentira. Tá? Primeiro, para você ter, hoje, para você ser um atirador esportivo, que é um meio legal que você tem para poder ter uma posse de uma arma, você tem que seguir vários procedimentos, testes, e aí você é fiscalizado pela Polícia Federal e pelo Exército. Então, hoje, se você tem uma filha e quer ter um bom genro, se ele for um atirador, ele porque ele já passou em todos os pré-requisitos necessários para ser uma boa pessoa. Então, a questão do armamento é sobre liberdade. A liberdade de você querer se defender, ter o direito de se defender, ou não. Se você não quer, é um direito seu. Mas se você quer, também a gente quer ter o direito de poder se defender. Eu te pergunto isso pelo seguinte, há não muito tempo atrás, eu defendi uma ideia, como eu defendo ainda. Defendo, juro por Deus. Sim. Não vou entrar aqui numa discussão contigo por isso. Não, tranquilo. Nem é a minha ideia. Mas assim, eu defendo de que nós temos as polícias. Sim. Né? Essas devem ser armadas e bem armadas. Sim. E devem estar preparadas para nos defender. Perfeito. Então, o braço armado da população tem que ser a polícia. Isso é um ponto. Aí nós temos um problema, que aí entra já concordando com você em alguma coisa. Por quê? Porque a polícia não está cumprindo o seu papel de fato. Né? As polícias. Sim. Vale ressaltar que tem uma diferença muito grande aí. A polícia militar, por exemplo, ela é ostensiva, ela que entra lá para conter uma confusão ou alguma coisa do tipo. A polícia civil ela é investigativa. E uma coisa que as pessoas que não têm essa leitura não sabem é que o exército ele entra para uma situação de guerra.
Isso. Então, não é investigativo e nem ostensivo. Eles entram para arrebentar logo e resolver. Convulsão social. Então, exatamente. Então, o que aconteceu nos anos 60 ali foi mais ou menos isso. Houve uma conclamação das Forças Armadas para entrarem naquele momento. Eles entraram, evidente que era uma situação de guerra, não era uma situação simplesmente ostensiva. Era uma situação de guerra. Sim. Eles entraram realmente matando, quebrando, esfolando e, enfim, fazendo o que o militar faz em guerra, para o que ele é treinado. Sim. Houve extrapolou o período de manutenção do poder? Sim. Então houveram os excessos, um monte de coisa e tal. Mas a gente precisa entender essa divisão, em primeiro lugar, para depois a gente começar a discutir o que aconteceu de fato. Sim. Enfim, as questões violentas. Certo. Hoje eu pretendo ainda falar muito sobre isso, discutir aqui, fazer mesas redondas, enfim, para que a gente possa chegar num lugar que para mim é um lugar privilegiado, é não precisar comprar uma arma. Para mim isso é o melhor dos mundos. Ok. É confiar novamente nas polícias, porque até isso, né, estão descredibilizando as polícias. Isso é muito ruim. Então, aí eu entro no mérito da tua questão, Sim. que realmente eu preciso me defender. Você não observa tenho assim, os braços que deveriam, eu preciso me defender. Pode falar. Só para finalizar, só para dar um arremate aí nisso. Você analisa lá onde acontece nos Estados Unidos aquelas chacinas, onde o cara entra armado e sai matando todo mundo. Onde morre as pessoas, ali um monte de pessoas, é onde não tem o direito de usar arma. Dificilmente você vai ver no Texas o cara conseguir fazer aquilo. Ele pode sacar uma arma até acertar uma pessoa. Mas aí a quantidade de pessoas armadas ali inibem que ele cometa isso. Principalmente o crime. Você vê em Israel, as mulheres andam com fuzil em Israel. Qual o mal disso? Elas estão ali para se defender, porque Israel, você sabe que tem a questão da guerra interna ali. Então, a questão da arma é uma questão apenas de liberdade. Você falou das forças de segurança. Sim, elas têm essa obrigação de cuidar da sociedade, de proteger a sociedade. Mas elas estão em todos os locais ao mesmo tempo? Difícil. Não vão conseguir. Não vamos chegar a arrematar esse assunto hoje. Eu quis aqui só dar um briefing para você do que a gente pretende fazer. Ok. E nesse momento que a gente chega ao final do programa, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo aqui, doado para a gente com tanta delicadeza, com tanta tranquilidade que você teve de vir até a gente e tal. E, claro, abrir um novo espaço futuramente. E, Sérgio, te desejar muito sucesso na tua caminhada e as tuas considerações finais. Primeiro, quero te agradecer. Você é um grande irmão que eu tenho. Longa data que a gente se conhece. E agradecer a todos que acompanharam a gente ao vivo e vão acompanhar aí posteriormente. Quem tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aí nas minhas mídias sociais. Não tem problema nenhum. Estou à sua disposição do programa para voltar aqui a hora que for. Tá? E a sociedade, hoje eu sou candidato efetivamente a deputado estadual. Junto com o presidente Bolsonaro, eu que faço esse trabalho aqui por ele, vamos continuar essa caminhada pela campanha dele e a minha aqui, hoje como deputado estadual, para ter um representante conservador na Assembleia Legislativa. Então, meu nome está à disposição, Sérgio Kruk. Quem quer saber o número? Número 22100. 22100, perfeito. Bom, encerramos mais um 30 Minutos Eleições 2022 aqui na Amazônia TV e Rádio, e a gente conta com a tua audiência amanhã a partir das 10, aqui mesmo. Valeu!